Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Juliane e hoje eu improvisei aqui um espacinho para conseguir falar com vocês, conversar com vocês melhor e explicar o que é o banco de dados. Eu resolvi agora mostrar para vocês aqui porque a gente vai sair um pouco da parte teórica, a gente vai começar a ir um pouquinho para a parte prática. A gente vai começar a fazer a programação mesmo dentro do banco de dados na próxima etapa. Porém, é interessante que vocês já comecem a se ambientar e entender melhor o que é o banco de dados. O nosso banco de dados, o que ele vai nos representar? Como a gente usa? Por que a gente usa? Bom, usando um exemplo aqui para vocês, uma academia com vários alunos e vários professores, onde um professor dá aula para especificamente 5 alunos. Em algum dia da semana, o professor não vai poder ir e vai ser preciso avisar os alunos. Como que a gente tem as informações? De onde a gente tira os dados para entrar em contato com esse aluno? Então, para que serve o banco de dados? Nosso banco de dados é como se fosse uma tabelinha, onde a gente vai ter, por exemplo, uma entidade aluno e uma entidade professor. Essas entidades, então, elas vão ter atributos. Quais vão ser os atributos delas? Para a gente conseguir entrar em contato, por exemplo, para informar, a gente vai precisar saber o quê? O nome do aluno, a gente vai precisar saber o telefone e seria interessante, por exemplo, criar uma matrícula para que a gente saiba o acesso desse aluno na academia. O professor é interessante a gente ter também por quê? Porque se a gente precisar remanejar algum aluno, precisar fazer alguma alteração, o que seria interessante também ter? Nome, telefone também e criar um código, né? Criar uma identidade para esse professor. Então, aqui a gente tem um formato de banco de dados, onde eu tenho um sistema que é alimentado com informações. E quais informações são essas? Nome, telefone e matrícula, código de inscrição, essas coisas. Para que serve exemplificando isso? Então, por exemplo, na minha academia, eu tenho o aluno de código. O código dele é 1. O nome dele é Laila, por exemplo, e o telefone dele é... Aí eu tenho um outro aluno, que é o aluno 2, esse aqui então é a parte de aluno, tá? O código do aluno. Aí eu tenho um aluno 2, que o nome dele é Bia, e o telefone dela é... Então o que a gente tem aqui? A gente tem informações armazenadas. Se eu precisar ter um programa que puxe essas informações, ele vai ir lá no meu banco de dados e vai dizer, eu quero saber as informações do aluno 2. Então eu vou botar o código 2 e ele vai puxar que o nome é Bia e o número do telefone é tal. Por que é importante uma estruturação de banco de dados? Porque a gente não pode ter confusão nos dados. Eu não posso, no momento que eu quiser encontrar o aluno X, encontrar as informações do aluno Y. Eu tenho que ter tudo isso armazenado em lugares certinhos. E para isso, a gente faz a configuração do banco. O que é a configuração do banco? É a nossa parte de programação, é a programação. A gente aqui usa o MySQL, tá? Eu vou escrever aqui, mas a gente vai fazer a instalação dele depois, tá? A gente vai fazer a instalação. Esse aqui é o programa que a gente usa para fazer a programação. Para usar ele, vocês vão, com o professor Leandro, utilizar também a parte de programação em Java. Então, vocês vão fazer a programação lá, o programinha que vai puxar esses dados. E aqui no MySQL a gente vai montar uma forma onde o nosso programa lá do professor Leandro vai acessar o nosso banco de dados e pegar essas informações que a gente vai armazenar. Como a gente vai armazenar essas informações? Bom, lá no nosso banco de dados, a gente vai ter que criar, então, usuários e criar as informações de cada um, alimentar ele.
O que isso significa? Que a gente vai ter que fazer uma atribuição de variáveis para aquelas entidades. Então, por exemplo, no caso do aluno, a gente vai precisar ter um código de aluno. Um código, uma matrícula do aluno. Então, por exemplo, mate aluno. Isso aqui, então, é uma variável. A mesma variável que vocês usam lá para fazer a programação, a gente vai usar em programação também aqui no MySQL. Então, a gente vai ter o mate aluno, que vai ser uma variável. E aí, a gente vai ter que começar a utilizar quais são os tipos de variáveis. O que a gente vai precisar? Então, por exemplo, para o meu mate aluno, ele vai ser um número. Então, por exemplo, eu posso usar um num. Depois, se eu quiser criar um nome, então, por exemplo, nome aluno, eu vou ter que criar uma variável do tipo char, por exemplo. Então, a gente vai ter que especificar o nome da nossa variável. Isso tudo aqui é o nome da nossa variável. Por quê? Porque a gente tem que especificar o que é. É uma variável de nome, é uma variável de matrícula, é uma variável de telefone. E dizer o que essa variável vai ser. Eu vou ter que dizer, se aqui só vai receber número, eu vou ter que dizer que variável que vai ser. Vai ser qual tipo dela. Se aqui vai ser só nome, eu só vou aceitar nome, eu vou dizer para ela qual é o tipo dela também. Então, qual vai ser a atividade de vocês? Lá no modelinho que vocês criaram, todos os atributos, todas as entidades, vocês agora vão criar um modelo de como vai ficar com todas as entidades. Vocês vão pegar toda entidade, por exemplo, no caso de um comércio, vocês vão ter o produto. Então, no produto, vocês vão ter o nome, o código. Depois, vocês vão ter o caixa. O que o caixa vai ter? O que ele vai receber? Ele vai receber nota? Ele recebe dinheiro? O que tem dentro de cada um? Então, a gente vai ter que esmiuçar isso. A gente vai ter que conseguir desmembrar todinho ele. Cada entidade vai ter que ter as suas atribuições. Então, para eu ter, por exemplo, o registro de um aluno, eu preciso ter o nome, a matrícula, a idade, o telefone, o endereço. Então, cada uma desses quesitos que a gente vai precisar ter para ele, a gente vai ter que transformar. E quando a gente transformar em, por exemplo, no produto, o nome prod, a gente usa o underline, tá? Que é o tracinho, só para conseguir juntar e conseguir unir os nomes. Eu preciso ter nome produto, para não ficar tudo junto, a gente tem o costume de usar o underline, mas não é obrigatório, vocês podem criar conforme quiserem. Depois, com o professor Leandro, existe um padrão. Então, toda vez que ele for criar, ele usa, por exemplo, só as 3 primeiras. Se for aluno, ele usa só o A, L, U. Ele usa sempre as 3 primeiras letras para identificar. Se for professor, ele vai usar só as 3 primeiras também. Então, a gente vai ter que criar o nome dessas variáveis e dizer o que ela é. Qual vai ser o tipo dessa variável. E aí eu vou colocar para vocês o material de quais variáveis que a gente tem. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar.